Boa tarde a todos. Vamos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. A nossa lição de número 8 vem trazendo ricas verdades. Talvez hoje você tenha que quebrar algumas crenças limitantes ou algumas ideias ou teorias que colocaram na nossa cabeça no decorrer da nossa caminhada, até mesmo sem ter noção. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, sente-se à vontade, né? Que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração para essa mensagem da nossa lição. Ricardo, eu posso estudar a lição da Escola Sabatina? É lógico que pode, você está mais que convidado. Não é só os membros, não é só pastores da Igreja Adventista, e sim a todos, porque essa mensagem ela é mundial. A mensagem é da Bíblia. Essa mensagem não é só minha, mas é sua também. Se você não é, como eu já disse, inscrito, por favor se inscreva, porque muita gente assiste os vídeos, a maioria, e não são inscritas no canal. E você sabe que quando você deixa aí o seu like, você se inscreve no canal, a gente vai avançando cada vez mais. Para quem não me conhece, ou você chegou há pouco tempo no canal, quem é esse rapaz aí, quem é esse cara que fala da lição da Escola Sabatina? Meu nome é Ricardo Bertão. Como se você procurar aí no YouTube, Ricardo Bertão, você vai encontrar as meditações da Bíblia. E a gente faz aqui com frequência vídeos bíblicos. Não é da minha ideia, não é da minha cabeça, mas sim para que a gente cresça junto em graça e em sabedoria. Eu não sou o dono da verdade. Tenho erros, tenho falhas, assim como você, mas aqui a gente cresce juntos na graça e na sabedoria. Vamos lá então, lição número 8, o verso áureo dessa semana. O verso áureo vem trazendo Efésios capítulo 3, verso 9. Diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Essa semana aí, na semana passada, a gente viu que a gente está vendo que Deus é o dono de tudo, Deus é o Criador, Deus é o mantenedor, Deus é o nosso Redentor, Deus é o nosso Criador e Ele é o nosso Redentor. E agora nessa semana a gente vai ver o sábado e o fim. Por que o tema o sábado e o fim? Porque nós sabemos que o grande desfecho, o grande tema da adoração nos finais dos tempos em que a gente está vivendo é quem você adora. Será que Deus estabeleceu um dia exclusivo para adoração? Com certeza sim. Por isso que a gente vem trazendo, a gente está resgatando essa mensagem. Esses tempos eu coloquei um vídeo, o Evangelho Eterno. Teve gente que criticou porque o Evangelho Eterno está em Cristo. É lógico que o Evangelho Eterno está em Cristo, mas Apocalipse 14 e as 3 mensagens angélicas do verso 6 em diante, Deus está chamando a nossa atenção para a verdadeira adoração. Para a verdadeira adoração. Sempre que Deus coloca uma verdade, Satanás vai lá e coloca uma mentira. Satanás ele copia Deus em tudo. A única coisa que Satanás ele não pode copiar vai ser a volta de Jesus. Vai ser a volta de Jesus. Jesus, ele não luta como Deus com Satanás ainda. Deus, ele não luta como Deus com Satanás ainda. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Imagina um lutador de boxe profissional
lutar com uma criança de 2 anos. Não teria conflito. O grande conflito não teria, porque você não pode comparar um lutador de boxe profissional com uma criança de 2 anos. Cristo é esse lutador, é esse general. Deus ainda ele está lutando com o seu caráter. Deus está lutando com o seu caráter. Mas vai chegar um dia que Cristo vai ter que se posicionar. E eu e você também temos que nos posicionar diante de Cristo, diante das verdades de Cristo. Por isso que aqui em Apocalipse 14, no verso 7, diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Da onde aqui que João está tirando? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Da onde que João está se referindo? Sem Apocalipse, sem o Antigo Testamento, dificilmente a gente ia entender. Aqui você pode pegar em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11. João está se referindo ao quarto mandamento, chamando a nossa atenção: adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Em Deuteronômio também vem trazendo essa mensagem: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Por que esse evangelho eterno? Mas Ricardo, Cristo é o evangelho eterno. Eu sei, eu concordo com você que Cristo é o evangelho eterno, mas aqui durante no estudo da nossa lição, Satanás ele quer pisar na criação de Deus. Satanás ele tem pisado nas suas criaturas. Satanás ele tem pisado na sua lei. Satanás ele tem pisado no seu dia, no dia do Senhor, no dia de repouso, no dia que Deus deu para mim e para você. Eu sei que esse é um tema que te intriga muito. Eu sei que esse é um tema aonde mexe com você, mas não saia daqui desse vídeo sem antes escutar o que eu tenho para falar para você. Depois você pode tirar suas conclusões e você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser com as palavras que eu vou falar com você. Ou você coloca debaixo do tapete, ou você não concorda, ou você vai diante de Cristo e você vai pedir a direção. Clame a Deus para saber a verdade. Clame a Deus. Como a lição vem trazendo, né? A gente não foi criado do acaso. Eu e você não somos criação de um zoológico. Eu e você, a gente não veio de uma explosão, de uma destruição, de uma ameba. Por isso que o Apocalipse 14, o verso 7, verso 8, verso 9, as 3 mensagens, Deus está trazendo: eu sou o Senhor, o Criador aqui do céu, da terra e do mar. Você é obra das minhas mãos. Você não é obra do acaso. Você não é obra de algum zoológico. Você veio das mãos do Criador. É preciso, eu vou ser bem sincero com você, é preciso ter mais fé. É preciso ter mais fé para acreditar que a gente veio de uma explosão, de uma ameba ou de qualquer coisa que não seja das mãos do nosso Criador. É preciso mais fé. É preciso mais fé acreditar que a gente veio de uma explosão do que a gente crê que a gente tem um Deus Criador, um Deus Redentor. Se a gente tira o livro de Gênesis
como alguns têm tentado tirar, a gente tira a criação de Deus, a gente anula Deus como Criador. Gênesis capítulo 2, no verso 3. Vamos ler comigo Gênesis. Gênesis capítulo 2, no 2 e o verso 3. Diz assim, por que a nossa lição vem trazendo, né? O sábado e o fim. Vem assim, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Foi Deus que estabeleceu esse dia. Não foi. Isso não é coisa de judeu. Ah, Ricardo, esse negócio de sábado é coisa de judeu. Gênesis capítulo 2, verso 3. Só tinha Adão e Eva. Não vem falar para mim que isso é coisa de judeu, isso é coisa da igreja adventista, isso é coisa dos batistas do sétimo dia. Você não pode falar para mim isso. Deus estabeleceu o sábado. Depois da criação, Deus ele estabeleceu o sábado. Eu lhe dei os meus sábados, o sábado é do Senhor. Foi Ele que falou para você parar nesse dia, porque Ele conhece você. Deus ele nos conhece. Deus é o fabricante. Deus ele é o fabricante. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você comprou um carro e o seu carro quebrou. E vem alguém desconhecido, posso te ajudar? Abre lá o capô do seu carro e na hora ele vê o defeito. E você olha para a pessoa e fala, nossa, como que você sabe? Aí a pessoa fala para você, eu sou quem fabriquei esse carro. Foi eu que fabriquei. Eu conheço tudo sobre esse carro. Você pegou o exemplo? É assim, Deus ele conhece tudo sobre eu e você, sobre o que podemos comer, o que não podemos comer, o que faz bem, o que faz mal. Deus é o fabricante. E se o fabricante falou que era para separar um dia para descansar de todas as nossas obras, foi Deus quem falou. Não é o Ricardo, não é a igreja adventista, não é o judeu. Isso é desde a criação. Você pega os 10 mandamentos, o quarto mandamento é o sábado do dia do Senhor, e você vai lá, capítulo 20 até do verso 8 ao 11. Agora vem algumas igrejas e quer colocar o domingo como o dia do Senhor. Tem autorização para isso, Ricardo? Não, não tem autorização. Ninguém tem o poder de acrescentar nenhuma lei em cima da outra. Não existe um verso da Bíblia que coloca o domingo como o dia do Senhor. Você vai achar o primeiro dia da semana, que é o domingo, você vai achar Paulo fazendo uma ceia antes da sua viagem, você vai achar a ressurreição de Cristo no domingo, mas isso não altera a validade dos mandamentos de Deus. Deus estabeleceu um dia. E você sabe que esse é o sábado, o dia do Senhor. Nenhum líder religioso tem autoridade. Aí agora você me fala, vamos pegar lá. Então, os nove mandamentos estão em vigência. Eu não posso roubar, na sua igreja pode roubar? Na sua igreja pode matar, pode adulterar? Não, né? E por que só um mandamento pode tirar? Não, esse daqui pode. Os outros 9 a gente vai deixar em vigência. Em Tiago, capítulo 2, fala que se a gente tropeçar em um só ponto, a gente tropeça em todos. E vamos lá, não adianta também só guardar o sábado se você fizer todas as outras coisas que eu estou falando para você.
roubar, matar, não honrar o pai e mãe. Tudo isso é um elo, é uma corrente. A gente não é salvo pela lei. A gente não é salvo pela lei, a gente é salvo pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas só que quando a gente é salvo pela graça, a gente entende a obediência e se torna resultado na sua vida e na minha. Ou você foi salvo por Cristo para continuar do jeito que você é? É assim que funciona? Eu fui salvo por Cristo, mas eu vou ficar do jeito que eu estou. Roubar, matar, adorar a imagem. Pode? É isso que muitas pessoas não entendem. Não é legalismo. Ah, Ricardo, mas eu trabalho no sábado. É o meu ganha-pão. É o dia que eu mais ganho dinheiro. Talvez você que trabalha em salão, salão de beleza, o dia que mais se ganha dinheiro é no sábado. Eu sei disso. Ou talvez você trabalhe com outras coisas que no sábado é a tua renda maior, é o seu lucro. Mas quem está pedindo para você descansar e parar, lembra da história? É o dono, não sou eu. Não é nenhuma igreja, não é nenhum pastor. Uma vez um rapaz trabalhava no açougue, aí ele perguntou para mim: "E aí, Ricardo, você está naquela igreja, está naquela religião ainda? Já está podendo trabalhar no sábado?" Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não trabalho no sábado porque eu entendo pela Bíblia que é o dia do Senhor e é um dia que Deus pede pra gente, um dia separado. É um dia separado das nossas atividades. Não é o pastor que manda em mim, não é a igreja que manda em mim. A gente tem um pastor. E esse pastor, nosso Jesus, é Jesus Cristo. Em que autoridade você vai agora obedecer? Que autoridade? A autoridade do pastor, da pastora, da missionária, a autoridade do homem, porque você vai ser excluído da igreja se você aceitar esse mandamento? Ou você vai aceitar a autoridade de Jesus? Jesus guardou o sábado, a mãe de Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, os patriarcas guardaram o sábado. E esse vai ser o desfecho do grande conflito. Vai ser o desfecho. Um dia de adoração. Nós sabemos isso pela profecia, que vai ser colocado em vigor um dia de adoração. A gente sabe que desde o Gênesis ao Apocalipse é quem você adora. E a gente sabe que o diabo, tudo que Deus faz, o diabo coloca uma coisa em cima para tentar tirar o foco. O tema dessa lição, de toda essa lição, vem trazendo, vem chamando a nossa atenção para esse Deus Criador. Esse Deus, ele é Redentor. Que Deus, ele nos fortaleça e nos abençoe nessa lição. E se você sabia que no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, nós iremos continuar guardando o sábado. Isaías, deixa eu falar para você aqui, deixa eu pegar o versículo. Você pode anotar na sua Bíblia. Isaías 65, do verso 17. Isaías 66, do verso 22. Vem trazendo também aqui Isaías 65, 17, Apocalipse 21, versículo 1. Se eu e você, se a gente não tem prazer no dia do Senhor nessa terra, como é que a gente vai ter prazer no dia do Senhor no céu? Porque todos iremos comparecer para um culto divino no dia do sábado do Senhor.
Isso não é legalismo, isso não é achismo, isso é a Bíblia que fala. Eu quero fazer um apelo para você, com quem que você vai ficar? Você vai ficar com a palavra de Deus? Você vai ficar com a Bíblia? Ou você vai ficar com o seu líder religioso? Você vai ficar com a sua pastora, com o missionário, com a missionária? Ou você vai ficar com o grande pastor Jesus, aquele que conduz as suas ovelhas para pastos verdejantes, aquele que cuida, aquele que livra? Talvez você não sabia dessas passagens da Bíblia. Talvez você não entenda ainda, mas peça a Deus. Ou você acha também que quando eu descobri essa verdade para mim foi fácil? Não foi. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha escutado essa história de sábado. E eu comecei a estudar a Bíblia sem ter conhecimento. E fui indo, fui estudando a Bíblia. Com certeza eu tive ajuda. Eu tive ajuda para descobrir essa verdade. E chegou um ponto que eu tive que tomar a decisão. Porque não tem nenhum verso da Bíblia, não tem nenhum verso da Bíblia que fala que o domingo é o dia santo. É um dia separado, um dia dedicado ao Senhor, um dia. Mas Ricardo, eu posso escolher um dia. Nós não podemos escolher um dia. Você agora, lógico, se você tem um livre-arbítrio. Você pode passar por cima da palavra de Deus e falar, não, eu quero guardar o domingo e acabou. Porque eu acho que é assim, porque o bispo falou. Você tem um livre-arbítrio. Mas e aí? E a nossa consciência? E a sua consciência? Sabendo que a verdade é outra. Talvez te ensinaram desse jeito. Talvez o teu pastor líder, o teu pastor chefe, fale para você que isso é loucura. Será que é loucura mesmo? Quero fazer uma oração com você. Vamos fazer esse fechamento aqui da nossa lição, pedindo uma direção para Deus, para que você coloque todas essas dúvidas na mão de Deus, estude, ore, para que Deus te responda. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor cuida, o Senhor livra. Estamos aqui diante do Senhor pedindo perdão, misericórdia. Muita gente com dúvida, Senhor. Coloque, Pai, essa pessoa, Pai, diante do Senhor. Que o Senhor possa abrir a mente, o coração, Pai, para descobrir as verdades que o Senhor tem reservado para cada uma. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E vamos juntos aqui crescendo na graça e na sabedoria.